Se um palhaço entra no palácio, ele não vira rei, o palácio vira circo. Eu quero começar esse vídeo falando da entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional de ontem, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, entrar no grupo do Telegram, porque todos os dias a gente manda análises, e começar falando do que eu vi ontem, da minha percepção como jornalista e como cientista política. Eu acredito que o Jornal Nacional perdeu, sim, uma grande oportunidade de fazer história, porque com uma entrevista de 40 minutos com o presidente da República, eu penso que eles jogaram essa oportunidade fora. Primeiro, é a falta de respeito com o entrevistado. O William Bonner já começou a entrevista fazendo caras e bocas. Eles ocuparam, mais ou menos, os dois, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, uma média de 30% a 40% do tempo do entrevistado. Então, olha que perda. Ele é o presidente, goste ou não, não é porque o Bolsonaro age como a quinta série que eu vou agir como a quinta série, né? E quando a gente vê o jornalismo fazendo essas caras e bocas, aí é aquilo que eu sempre falo, assim, é o panfletarismo político, que é uma coisa completamente desnecessária para a democracia. Estudos americanos indicam que a maioria das pessoas consome fake news, e que fake news, na verdade, são as reais notícias, né? São the real news. E eu fico me perguntando, a gente como jornalista também vai colaborar para isso, para esse panfletarismo político, para essa preponderância da opinião em cima dos fatos? O que eu vi ontem no Jornal Nacional foi muito mais o William Bonner e a Renata Vasconcelos tentando um protagonismo do que efetivamente entrevistando. Porque todas as vezes que o Bolsonaro falou alguma fake news, eles não conseguiram rebater, a não ser a primeira. Mas nenhum dos dois tinha dados o suficientes, e dados mesmo, para rebater o entrevistado. Alguns colegas meus disseram assim, mas o Bolsonaro só entende essa linguagem de quinta série, mas ele é o presidente. Né? Então, assim como a gente cobra dele um respeito à liturgia do cargo, a gente não está respeitando quando a gente faz isso. Né? E eu não estou falando nem especificamente só do Bolsonaro. Eu espero que seja assim com Ciro, com Lula. A gente tem que deixar o jornalismo agir como jornalismo, né? Fazer as perguntas sérias, rebater com dados, porque é para isso que a imprensa serve. Eu falei até no grupo do Telegram, eu acho que os jornalistas perderam boas oportunidades de rebater o presidente Jair Bolsonaro. Na academia, a gente tem uma lição que eu considero muito valiosa. Como a gente participa de congressos o tempo inteiro, de debates o tempo inteiro, a gente aprende uma lição que é: tu não pode saber de tudo um pouco, mas saiba de pouco tudo. E foi isso que eu senti falta ontem, assim, é uma necessidade de passar por todos os temas e, na verdade, não aprofunda nenhum. Quem saiu bem nisso tudo foi o Bolsonaro, que levantou a mão ali com a colinha dele, e aí a internet inteira caiu no marketing dele, foram pesquisar o que dizia na mão dele, que na verdade era perseguição à Igreja Católica, liberação de cocaína, doleiros. Então ele conseguiu fazer um marketing do jeito que ele quer. É nisso que o Bolsonaro é especialista, é nessas frases de efeito, é no que o Debord fala, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. Isso o Bolsonaro sabe fazer melhor do que nenhum outro. Não é porque o Lula agora começou a ir numa live de Facebook que ele entende de redes sociais. Em 2018, Bolsonaro já mostrou que entendia essa linguagem, e ontem no Jornal Nacional a impressão que me deu foi essa, que ele continua entendendo essa linguagem. Ele fez os jornalistas se perderem, muitas vezes se irritarem. Ele não se irritou, o William Bonner e a Renata Vasconcelos se irritaram por 2 vezes, pelo menos que eu me lembro agora, enquanto eu falo aqui com vocês. Perderam uma oportunidade fantástica, né? O Bolsonaro, eu acredito, fazendo uma análise um pouco mais fria, ele pode não ter furado a bolha dele, mas ele foi muito bem para a claque dele. Né? E é essa linguagem dele de conseguir ir pelas entrelinhas que fez ele ser eleito em 2018, né? E é isso que está cacifando ele para ir aos poucos crescendo. Eu acredito que o Bolsonaro chegou na entrevista do Jornal Nacional acuado e ele saiu perfeitamente se sentindo em casa, pronto para ir para o debate da Bandeirantes e chamar o Lula de ladrão. O Bolsonaro é um contador de histórias, e é quase um contador de histórias quixotesco. Ele luta contra moinhos de vento. Mas o problema é que as pessoas hoje elas estão entrando nessa luta e elas acabam fazendo o papel do moinho de vento. Então, o Bolsonaro tem todos os elementos
que ele precisa para construir a narrativa dele. O que eu vi ontem no Jornal Nacional foi uma perda de oportunidade dos jornalistas de questionarem, de ir a fundo em assuntos que são extremamente importantes, como as rachadinhas. Não tem corrupção no MEC, que nem o Bolsonaro falou, mas ninguém perguntou das rachadinhas, ninguém perguntou da mansão do filho do Bolsonaro e a fome, sabe? E a PEC kamikaze, o estouro que isso vai dar para a economia. Então, tentaram generalizar e não se aprofundaram em nada. E o Bolsonaro fez o que ele sempre sabe fazer, aparecer. De novo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Ponto pro Bolsonaro na entrevista de ontem.